Vamos lá, pessoal. Sejam bem-vindos à primeira aula de legislação escolar. Certo, pessoal? Vocês do curso de Secretaria Escolar irão ter o prazer de aprender, certo? De se interessar. Vou tentar mostrar a vocês a importância, certo? Do aprender acerca da legislação escolar. Tudo bem? A primeira aula hoje iremos tratar da educação e as constituições. O que é isso? O que é isso, pessoal? O que é educação e as constituições? Vamos lá, vamos falar primeiro da educação. Nós sabemos, pessoal, que o nosso país, desde o seu início, desde a época do Império, ele tem grandes problemas relacionados à educação. E o que é que isso causa? O que é que isso vem gerando? Vem gerando todos os problemas que nós vemos hoje no nosso dia a dia. Se vocês prestarem atenção, todos os problemas suportados por nosso país, pelo estado que vocês vivem, pelo município que vocês vivem, certo? Está relacionado com a educação. Vamos lá, vamos pensar direitinho. Vamos lá. Corrupção. Certo? Você acha que se o estado, se o município, vamos tratar de um ente público, se o ente público, ele, investisse corretamente seu dinheiro na educação e criasse desde o início, desde o momento do nascimento até o momento do amadurecimento da vida adulta, um indivíduo com preceitos e valores, certo? Com preceitos e valores corretos, que só são oriundos de uma educação de forma eficaz, você acha realmente que existiria essas quantidades de casos de corrupção que nós enfrentamos todos os dias, que nós vemos todos os dias, não importa se seja no âmbito federal, estadual e municipal, é uma coisa, é um ato vivo que passa entre a gente, e não é de hoje não, é de sempre, certo? Você acha que um bom investimento na educação geraria tantas pessoas capazes de atos ilícitos? Não só corrupção, vamos pensar em outro caso, um caso mais geral, certo? Um caso mais comum a todos os cidadãos, a violência. A violência. Nós hoje somos um país, certo? O Brasil é um país, nós vivemos num país extremamente violento, certo? A violência urbana está na mídia. Está na mídia, na mídia televisiva, certo? Na mídia impressa, está em todo canto. Todo canto que a gente olha, que nós observamos, está lá. Violência. Fulano matou cicrano. Homem mata mulher, homem bate na mulher. Certo? Vemos também com a corrupção também. Basicamente o que vemos é violência e corrupção. E desde o princípio, certo, pessoal, muito tempo atrás, eu venho percebendo isso, que todos os problemas oriundos, os principais problemas oriundos de nosso país, certo? Como já falei, não só o país, mas os estados e os municípios, têm como origem a educação precária. Por isso eu me senti muito lisonjeado ao ser chamado, certo? Para ministrar aulas no âmbito da educação. No âmbito da educação, para quê? Porque assim eu me sinto fazendo um pouco a minha parte em ajudando, certo? Ajudando a qualificar os profissionais que irão trabalhar diretamente com a educação escolar. Tudo bem? Então, já mostrei aqui a vocês, que já tentei mostrar para vocês que o grande problema de nosso país, todas as dificuldades que nós encontramos, também tem a pobreza, certo, pessoal? A pobreza, querendo ou não, junto com a violência também, como já falei, e a corrupção, dentre outros, é tudo oriundo da falta de educação. Da falta de educação. Vocês pensam, poxa, como é que pode, nos tempos de hoje, existir pessoas que são analfabetas? Existem. E muitas. Eu, recém-saído da faculdade, na minha época de faculdade, recém-saído, eu me deparei
com situações que me deixaram espantados. Espantados. Eu sou advogado e recebi em meu escritório pessoas analfabetas e eu não entendia como é que isso poderia acontecer nos tempos de hoje, nos tempos daquela época, na verdade. 5 minutos. Nos tempos daquela época. Né? Imagine aí o que aconteceu. Eu fiz o quê? Eu disse, não, eu tenho que procurar de onde vem, qual é a fonte de tamanho descaso com aqueles cidadãos, com aquela parte da sociedade. Entendeu? Aí o que me deu ânimo para estudar e ver, certo? Estudar o caso concreto, digamos assim por dizer, e ver que isso é o reflexo da falta de investimento na educação. Como já falado, isso é triste, certo, pessoal? Isso é de uma tristeza imensa você se deparar com pessoas com esse tipo de escolaridade, aliás, que não passou por nenhum tipo de escolaridade. É triste nos tempos de hoje. E se naquela época eu via, hoje eu ainda vejo, só que vejo com mais aceitação, vejo que não é culpa deles, certo? E que sim, é culpa do ente estatal que desprezou aquela parte da população. Então o que vamos trazer aqui hoje é o quê? Na nossa primeira aula, nós vamos falar sobre a educação e as constituições. Já falei um pouco sobre a educação, certo? Sobre a educação. E o que eu trouxe? A educação e as constituições. Constituições, certo, pessoal? Que nós vamos ver aqui nos próximos slides, é a lei principal de um país. É a lei principal de um país. É onde estará estruturada o modo de governo, os poderes, certo? Que no nosso caso é a tripartidação dos poderes, que nós vamos ver também. Eu vou dar uma falada sobre isso. É onde está imposto, positivado, as garantias e deveres constitucionais do cidadão, certo, pessoal? É onde está, é a lei maior, E dela se oriunda as outras leis, a qual nós temos também direito civil, direito penal. É tão importante a Constituição de um país que todas as outras leis têm que respeitá-la. Tem que respeitá-la, certo? Ou seja, é a lei, digamos assim, a lei mãe. É a lei mãe de um país, onde estão informadas, como eu falei, a divisão dos poderes, o modo de Estado, o modo de governo, tudo bem, direitos e deveres e garantias constitucionais do cidadão. Entenderam? Aí aqui o que é que acontece? Como de praxe, como de início, de primeira aula, nós vamos tratar do histórico da educação desde a primeira Constituição até os tempos atuais e vamos ver como era o modo de tratamento que os governantes de cada época davam a real importância de uma educação eficaz. Tudo bem? É isso que nós vamos ver basicamente nesta aula. E eu vou explicar também alguns termos, certo? Alguns termos meio que jurídicos que vocês poderão se deparar no estudo de vocês para facilitar em um momento posterior, para que quando vocês veem a palavra, vocês não sintam medo dela, porque como vocês sabem muito bem, o âmbito jurídico, ele possui palavras de muitas vezes difíceis de entender, mas algumas aqui no qual eu identifiquei que vocês vão encontrar no mundo prático, certo? E eu vou destrinchá-la para vocês, para tornar a compreensão mais fácil. Vamos lá? Vamos começar? Primeiro slide aqui, vamos falar um pouco sobre a introdução, um pouco que eu já falei também aqui para vocês, certo? Educação. Educação. Forma eficaz de promover o desenvolvimento do indivíduo e da sociedade, certo? Foi basicamente o que eu estava falando aqui. A educação é a forma de desenvolver a sociedade e o indivíduo como pessoa. E por que se é a forma de desenvolver? Por que não é dada tamanha importância a ela? Às vezes é dada, claro, na letra da lei é dada. Mas por que não é cumprida? Certo, pessoal? É isso que eu quero dizer.
É isso que eu quero dizer. É isso que eu quero dizer, não. É isso que eu vou mostrar a vocês. Certo? Vou mostrar o quê? Vou mostrar que na Constituição atual brasileira está lá, intrínseca, clara, sem restar dúvidas, a importância dada à educação. Certo? Mas não vamos tratar disso agora. Vamos parar para cá. Vamos voltar para a introdução. Forma eficaz de promover o desenvolvimento do indivíduo e da sociedade. Por quê? Como assim? Professor, como assim? Vamos dar perspectiva individual. Da perspectiva individual, o indivíduo estudado, certo? O indivíduo estudado, ele vai fazer o quê? Vai acontecer o quê com ele? Vai ter possibilidade maior de arrumar emprego, certo? Um trabalho qualificado. Nesse caso, vai o quê? Perceber uma remuneração maior, podendo fazer com que ele o quê? Que ele migre de classe social, de uma pobre para de uma classe baixa, de uma classe C para uma classe média, de uma classe média para uma classe alta. Entendeu? E assim criando indivíduos mais conscientes de seus deveres cívicos, certo? Indivíduos mais cientes de seus deveres cívicos. O que gera o quê? Menos atividades ilícitas, o que gera o nascimento de menos atividades ilícitas. Por quê? Porque todos eles irão ter consciência do que é certo e do que é errado. Irão ter consciência de que só pode ganhar do que é seu. O que é dos outros não pode ter. Parece besteira, não parece, pessoal? Mas isso tudo é oriundo de uma boa educação, fruto de uma boa educação, desde o primário até o ensino superior, o ensino técnico, profissionalização. Entendeu? Lembre disso. E nesse caso que eu falei, da conscientização dos deveres cívicos gerando menos atos ilícitos, eu já não falo aqui mais da perspectiva individual. Eu falo aqui da perspectiva social, certo? Da perspectiva social. E a Constituição Federal de 1988, certo? Mesmo sendo a mais recente, foi a primeira a trazer o direito à educação como um direito público subjetivo. O que isso quer dizer? Mais tarde vou falar novamente sobre isso, mas vou adiantar agora para vocês. Direito público subjetivo quer dizer que é direito do indivíduo ter a educação, certo, de forma gratuita fornecida pelo Estado. E caso o Estado não forneça essa educação, o indivíduo pode se dirigir à justiça e cobrar. A pessoa pensa, poxa, mas isso é claro, se é direito, do cidadão, certo? O ensino gratuito, por que tem que usar essa expressão direito que está aqui? Direito público subjetivo. Por quê? Porque, pessoal, veja bem, termos e expressões no direito às vezes se mostram de extrema importância. O que era que acontecia com a ausência desse termo que eu estou dando a vocês? Nas constituições anteriores que abarcavam a gratuidade da justiça. Acontecia o quê? Poxa, é direito do Estado, realmente, fornecer a justiça gratuita, fornecer a educação gratuita. Mas se não é abarcado como direito público na lei, se não é abarcado como direito público subjetivo, será que o cidadão pode cobrar na justiça isso? Eram discussões e mais discussões. Discussões e mais discussões. Certo? Então, vejam a importância da Constituição de 88 ao abarcar esse termo. Quer dizer que acabou as discussões. É dever do Estado, certo? Do Estado, quando eu falo, pessoal, pode ser o ente federal, o ente municipal e o estadual. Eu falo o ente público em si, o Estado, tá certo? É dever dele fornecer a educação gratuita e caso não forneça,
E caso não forneça, o indivíduo, o cidadão, ele pode sim reclamar na justiça. Não há mais discussão sobre isso, certo? É um direito dele, um direito constitucional. Eu não estou falando de direito civil, direito penal, direito administrativo, não. Estou falando de constitucional, um direito que está escrito na lei maior do país, certo? Nós vamos ver isso posteriormente também. Tudo bem? Vamos lá. Direito à educação na legislação brasileira. Pessoal, eu vou falar um pouco na formação e evolução dos direitos humanos. É rápido, não tem muito o que falar não, certo? 3 fases ou geração no processo de formação das declarações de direitos são descritas por Bobbio. Tudo bem? São 3 fases para que seja declarado os direitos, na Declaração dos Direitos Brasileiros, certo? A primeira vem dos direitos naturais. O que são isso? A primeira fase da Declaração dos Direitos vem dos direitos naturais. São direitos, certo, que já vem intrínseco no ser humano e que o Estado ele não pode infringir. O Estado, em hipótese alguma, pode infringir esses direitos que já vêm intrínsecos ao ser humano. Essa primeira geração de direitos naturais, abarcam os direitos de liberdade civil, certo? E a igualdade. Essa é a primeira fase do direito, a primeira geração do direito. Pessoal, eu peço perdão porque aconteceu aqui uma inversão, porque a segunda geração é a dos direitos políticos. É a dos direitos políticos. Por quê? Porque por meio dela, o cidadão ele pode se envolver, certo? Se envolver nas decisões sociais, se envolver politicamente, certo? Naquele ambiente, naquela sociedade a qual ele convive. Tudo bem? A qual ele convive. E a terceira geração são os direitos sociais, que aqui traz, certo? Que aqui traz como no segundo tópico. E o que é isso? Direitos sociais é o direito à educação, ao trabalho. Certo, pessoal? É garantir isso. É garantir que a educação, nesse caso que nós estudamos, chegue a todos. A todos. De forma indiscriminada. Certo? De forma indiscriminada. E aqui embaixo, na observação que eu trouxe para vocês, fala acerca da especificação de direitos. E o que é isso? Quer dizer o quê? Que nos direitos sociais, a educação, vamos falar da educação, tá certo? Aqui na especificação de direitos, a gente não trata mais a igualdade ao tratamento igualitário de forma formal. O que é isso? Todos são iguais. Não, pessoal. O que Bobbio quis dizer é o quê? Que neste caso, que é quase uma quarta geração, é uma subgeração da terceira dos direitos sociais, quer dizer que não. Não, todos são iguais, é o que deve ser feito realmente. Mas se vamos ser realistas, ninguém é igual. Ninguém é igual a ninguém, certo? Então vamos especificar. Não vamos tratar todo mundo de forma igual. Não. Deverá promover o quê? A educação. Deverá promover o quê? Os direitos da educação. Deverá promover a diversidade, tá certo? Tratar o igual tratar como igual, respeitando as suas diferenças. Entendeu, pessoal? É igualdade formal e igualdade material. Isso é o que se chama. Igualdade formal. Todas, certo? Todo mundo é igual perante a lei. E a material? A material não é, certo? A material, ela diz o quê? Que todos são iguais, respeitando suas diferenças. Agora, devem ser respeitadas suas diferenças. O que é que abarca essa subgeração que eu trouxe aqui como observação? Direito dos idosos, direito da criança e do adolescente. Certo, pessoal? É isso que abarca. Por quê? Não adianta dizermos que somos iguais, que todo mundo é igual. Não é. Porque aquele senhor de 85 anos não é igual a você de 21, de 25. Não é. Ele precisa de tratamentos especiais. Entendeu? Tratamentos especiais, que aí veio o quê? Veio o Estatuto do Idoso.
É isso que quer dizer. Quer dizer o quê? Vamos voltar aqui, resumindo. Para a Declaração de Direitos, para Bobbio, certo? Como seria? O primeiro são os direitos naturais, que já vem intrínseco do ser humano. Depois, os políticos, certo? Que é aquele o quê? Aquele que era para constituir sociedade, certo? Para o convívio em sociedade, que o cidadão pode o quê? Pode se envolver nos conflitos sociais. O terceiro, os sociais, que é o quê? É se preocupar, é trazer a preocupação para o Estado de problemas que antes era privado. Certo? Por exemplo, educação, trabalho, é fazer com que o Estado se envolva nisso para proteger os direitos dos cidadãos. Certo, pessoal? Dos cidadãos. E a subgeração que eu trouxe aqui, nada mais é do que é pegar esses direitos sociais e, em vez de tratar todos como iguais, de promover a igualdade, não. Não, vamos trabalhar com especificando a igualdade de cada um, porque ninguém é igual a outro. A peculiaridade de cada um, perdão. Certo? Nesse caso o quê? Nesse caso promover auxílio, digamos assim por dizer, auxílio àqueles que precisam. Certo? Como eu já dei exemplo, foi criado assim o Estatuto do Idoso para proteger a desigualdade deles perante os mais jovens, da criança e do adolescente, para proteger a hipossuficiência, a hipossuficiência dele perante os mais velhos, certo? Entenderam, pessoal? Beleza? Vamos dar continuidade, certo? Vamos lá. Próxima. Conquistas do direito da educação. Aqui, certo, pessoal, eu trouxe um mais para leitura e pensamento. As conquistas pelo direito à educação inicia-se com a universalização do direito à educação, certo? Esse pensamento foi trazido por este doutrinador, Boto, certo? Em 2005. O que é que ele quis dizer? Ele quis dizer que só pode ser considerado uma conquista, certo? Para o direito à educação, caso este chegue a todos. Chegue a todos. Ou seja, é a universalização do direito à educação que ele fala. Porque o que é que adianta a educação estar melhorada, estar uma educação exemplar, excelente, se a mesma não chega a todos? Não adianta. Estaremos o quê? Criando castas. O que são castas? Castas, em alguns países trabalham com castas. São aquelas o quê? Classe A, exemplo, vamos dizer que o Brasil fosse caixa. Classe alta, classe média, classe baixa. O da classe baixa nunca poderia passar para a classe média. Porque não tem acesso à educação. E isso não pode, certo? Não pode. Não pode. O que é que adianta? Tá com a educação tão avançada e só quem tem acesso a ela são pessoas de nível alto, de padrão de vida alto, de poder econômico alto. Não adianta, certo? Não adianta. Então o quê? O que Boto quis dizer? Que as conquistas pelo direito da educação iniciam-se com a universalização do direito à educação, certo? Abaixo eu trouxe aqui falando o que os críticos diziam acerca de pensamento de Boto. Os críticos à expansão das escolas argumentavam que receber alunos que nunca antes haviam frequentado salas de aula levaria à perda do padrão de qualidade até então vigente. Veja só, pessoal, que absurdo. Como é que pode uma pessoa defender uma ideia dessa? Entendeu? Como é que pode? Ele já está criando aí o quê? Certo preconceito, já está criando distinção, preconceito dentro do interior de um ambiente escolar. Dizendo que aquele que já frequentava a escola não podia ser tratado da mesma forma daquele que nunca havia frequentado. Isso não existe, pessoal. Isso é pensamento antigo, pensamento arcaico. Não pode, entendeu? É o que traz o terceiro tópico, Azanha. O que ele disse? O erro é óbvio no pensamento dos críticos. Não se podem aferir padrões de qualidade sem indagar a quem se atribuem os mesmos padrões. Diante de uma população que não tem escola, qualquer alargamento da possibilidade de frequentar a escola é, em si mesmo, um avanço. O que ele quis dizer? Quis dizer que é um absurdo
que é um absurdo os críticos dizerem que aquele que nunca frequentou não poderão frequentar. Isso é um retrocesso à educação. Isso é um retrocesso. E sim, cada alargamento, o braço da educação pudesse acolher mais pessoas, isso sim seria um avanço. Seria um avanço social. Certo? Um avanço social. Esse foi o pensamento que eu trouxe a favor e contra a universalização, mas, por favor, aqui não tem o que se discutir, né? São pensamentos antigos. É claro que a universalização da educação é o futuro, certo, pessoal? É o futuro e já está sendo tratado assim, né? Há muito tempo. Há muito tempo. Então vamos lá, falando da história aqui ainda. Vamos falar aqui um pouco mais acerca de Boto. Esse doutrinador, ele traz o seguinte, quando eu falei de Bobbio, eu trouxe as 3 gerações, que é direito natural, direito político e direito social. Paralelamente, Boto criou as 3 gerações, certo? Mas as 3 gerações das conquistas dos direitos, mas das conquistas do direito à educação, e não dos direitos em forma geral, como vimos por Bobbio. E é o que eu trouxe aqui para vocês. Passa aqui. Vamos lá. A primeira geração para Boto. Com a consolidação desse primeiro direito político, o de frequentar a escola, a próxima preocupação é garantir uma boa qualidade que leve todos os alunos a êxito escolar. Pessoal, a primeira geração para Boto era a seguinte, era isso. Era que não adiantava apenas, certo? Apenas você colocar o aluno na escola. Apenas você colocar o aluno na escola. Não adiantava. Você tinha que o quê? Tinha que dar a ele, que tinha que fornecer a ele uma boa educação, uma qualidade de educação alta. Um ensino, uma qualidade de ensino excelente. Não adiantava jogar o aluno na escola. Até porque, veja bem, se não tiver um bom padrão de ensino, o aluno não vai continuar frequentando. Né? Vamos dar assim, mais um exemplo prático. Entendeu? Tem que chamar, tem que ser um ensino de qualidade. Certo? Tem que ser um ensino de qualidade. O segundo é a capacitação dos professores. Por quê? Com a universalização da educação, ocorria que pessoas de classes diferentes, acabariam frequentando o mesmo ambiente escolar. O que geraria o quê? O que geraria, o que geraria o próprio preconceito e a própria exclusão dentro da escola. Onde aquele que fosse de classe alta poderá vir a excluir o que é de classe baixa. E ele se preocupou com isso. Ele disse o quê? Ele disse, poxa, já colocamos todos na mesma escola, certo? Colocamos todos na mesma escola e já garantimos o ensino de qualidade, nós temos que ter professores preparados para agir com as adversidades inerentes ao interior da sala, ao interior da instituição, certo? Como garantir o fim da exclusão daquele que é diferente, digamos assim, para a vista do outro, certo? Diferente para a vista do outro. Que ocorre muito em sala de aula. E o que é que ameniza isso? Capacitação dos professores para lidar com esse tipo de situação e promover, como eu já falei, a diversidade de cultura. Certo, pessoal? E o terceiro é a tolerância, que é justamente a questão da diversidade e a questão do tratamento da igualdade. Certo? Não vamos tratar aqui, na tolerância no caso, não se trataria mais o mundo como igual, todo mundo como igual. Não. Teria que ser trabalhada a diversidade. Que para aquele que é de um jeito, aceite o outro que é de outro jeito. Certo, pessoal? É isso que Boto quis dizer. Quis dizer que não adianta, certo? Primeiro, colocar todos para estudar de forma gratuita, sem que esse tenha um ensino de qualidade. Também não adianta colocar todos com ensino de qualidade, muitas pessoas, indivíduos diferentes. Irá acontecer o quê? Se isso acontecer? Não adianta colocar todos
Não havendo uma boa capacitação dos professores para lidar com essa situação, com muitos alunos de origens diferentes, na mesma sala, não irá, sem a capacitação dos professores, perdão, pessoal, sem a capacitação dos professores, certo? Numa sala de aula em que tem alunos de várias origens, vai acontecer o quê? Como eu já falei, a exclusão no interior da sala de aula, no interior da instituição. E os professores capacitados têm o dever de quê? De amenizar essa situação, de saber trabalhar isso na cabeça de cada aluno. Certo? Trabalhar o quê? Que é a terceira geração, a tolerância. Que é trabalhar a diversidade, fazer um aceitar o outro do jeito que ele é. Tudo bem? Beleza? Vamos agora para o próximo tópico. Direito à educação nas constituições brasileiras. Agora vamos ver, desde da época do Império até os tempos atuais, o desenvolver, a evolução da educação no direito. Tá certo? Na legislação, na lei. Constituição, como eu já falei, ela é a lei maior de um país. É nela onde fica organizado o modo de governo, certo? Existe a divisão dos poderes, encontra-se as garantias e direitos individuais do cidadão, certo? Encontram-se os direitos sociais garantidos ao cidadão também, certo, pessoal? E dela se oriunda as outras leis. Se oriunda as outras leis, como eu já falei, Código Tributário, Direito Penal, Direito Civil, todas têm que respeitar a lei maior, que é a Constituição. Tudo bem? Então vamos falar dela, vamos falar da Constituição, da previsão constitucional ao direito da educação. Por quê? Porque se existe previsão constitucional à educação, isso mostra a importância que é dada a este instituto pela legislação brasileira. Tudo bem? Então vamos dar continuidade aqui. Vamos falar dos tempos do Império. A primeira Constituição brasileira, Constituição Federal Brasileira, promulgada por Dom Pedro I, que é a Constituição de 1824. Essa Constituição garantia o quê? Garantia educação apenas no primário. Apenas no primário. Garantia educação gratuita apenas no primário. Certo? E tinha também, envolvia também uma certa questão política. Por quê? Porque nem todos tinham direito a essa educação. Haja vista negros e escravos alforriados não serem considerados como cidadãos. Ok? Beleza? Podemos passar para a próxima? Podemos, né? Segunda Constituição brasileira, no caso, a primeira Constituição republicana. Essa primeira Constituição foi um retrocesso. Mal falava acerca da educação. Não dava valor algum, certo, a esse instituto tão importante que vemos hoje em dia. Não dava valor algum. Não dava valor algum, bem como ainda proibiam os analfabetos de votar. Proibiam os analfabetos de votar. Ou seja, não dava importância, certo? E pela sua própria culpa de não dar importância na educação, excluía dos direitos de voto cidadãos que não sabiam ler nem escrever. Certo? Essa, infelizmente, foi a primeira Constituição Republicana Brasileira, de 1891. Segunda Constituição Republicana. Já esta, pessoal, a Constituição de 1934, promulgada pela Assembleia Nacional Constituinte, convocada pelo governo provisório da Revolução de 1930, foi um marco das constituições. Certo? Foi um marco. Por quê? Porque, como aqui tem embaixo, teve-se pela primeira vez a constitucionalização de direitos econômicos, sociais e culturais, ela também foi a primeira a trazer importância à educação. Foi a primeira que impôs, que vinculou, certo, parte dos impostos, que obrigou o Estado a vincular parte dos impostos, certo, recebidos à educação. Foi a primeira Constituição que deu o real valor
certo? A educação, a cultura, certo? A educação está dentro da cultura aqui, nesses direitos sociais falado. Certo, pessoal? Foi a primeira. Pena que mal pôde ter eficácia. Se é que teve. Se é que teve. Porque durou apenas 3 anos. E sabemos que no Brasil existe a promulgação de lei, mas que a mesma venha tomar eficácia, dura-se um tempo. Dura-se um tempo. Certo? Então, com o golpe militar de com o golpe de Estado e a Constituição Federal de 1937, ocorreu que aquela anterior, que havia sido um marco das constituições, perdeu sua eficácia. Certo? Perdeu sua eficácia. Vamos lá, vamos falar agora acerca da Constituição do golpe após a ditadura, tudo bem? Constituição pós-ditadura. Poderes executivo e legislativo encontravam-se concentrados no presidente da República. O que isso quer dizer? Quer dizer que o mesmo criava as leis, certo? E aplicava elas. Se estava isto presente no presidente da República, se era inerente, era um poder do presidente da República, certo? Ele criar e aplicar as leis. Neste caso, a Constituição não tinha quase que poder algum. O poder estava concentrado na mão de quem? Do presidente da República, certo? Ele fazia as leis e aplicava. Não era como hoje, a tripartidação dos poderes. Executivo, legislativo e judiciário, no qual um cria, um aplica, certo? O outro administra. Não era tudo na mão de um só, certo? Tudo na mão de um só. Olha aqui, ele legislava por meios de decretos-leis e posteriormente os aplicava. Como eu falei, não teve muita eficácia. A vinculação dos recursos advindos de impostos à educação foi extinta por essa Constituição, bem como a educação gratuita. O que era que foi feito? Foi feito no lugar da educação gratuita, nas universidades públicas já criadas ou escolas públicas, era feito o quê? Era feito mediante, o acesso era feito mediante bolsas modais, no qual deveria ser restituída no futuro. O que era que isso fazia? Fazia com que muitas pessoas de classe pobre, de classe baixa, deixassem a escola com medo de um futuro não ter como restituir ao Estado. Entendeu? Ou seja, só quem tinha acesso eram os bens afortunados, né? Que tinham condições de arcar com as bolsas. Tudo bem? Ou seja, acabou a universalização da educação. Ela não atingia mais a todos. Era mascarada, né? Era para atingir, mas aqueles mais de classe baixa não tinham condições, se retiravam da escola com medo de não ter como restituir a bolsa ao Estado. Certo? Vamos lá. Restauração. A Constituição de 1946 veio como uma Constituição restauradora. Ela queria o quê? Queria restaurar os melhores ditames das Constituições anteriores. Certo? Das Constituições anteriores. Que é o que vemos aqui no primeiro tópico. Tinha como característica a tendência restauradora das linhas de 1891 e buscava ainda restaurar inovações da Carta de 1934 que haviam tido fim pelo golpe de 1937, em especial em matérias de proteção aos trabalhadores, a ordem econômica, a educação e a família. E foi retomada a vinculação obrigatória de parte do orçamento para a educação. Vejam, pessoal, ela tomou as melhores partes das anteriores. Certo? Essa foi a Constituição de 1946. Só que, em 1967, houve o segundo golpe militar. E com ele veio o quê? A Constituição de 67, né? Que buscou, então, institucionalizar e legalizar o regime militar, conferindo ao Poder Executivo a maior parte do poder de decisão e aumentando sua influência sobre o Legislativo e o Judiciário. Da mesma forma, pessoal,
que a de 37, a de 67 também não teve muito valor. Por quê? Porque tentou colocar o quê? No Poder Executivo, grande influência sobre o Legislativo e o Judiciário. Nesse caso, qual era a lei que fazia, que não tinha lei com tamanha eficácia, porque tudo se concentrava na mão de uma pessoa só. Ele fazia, bem dizer, o que queria, né? É assim por dizer. Vamos lá. Acesso à educação abarcava apenas a restrita faixa etária dos 7 aos 14 anos. A educação gratuita só era dos 7 aos 14 anos. Não era mais universal, certo? Gratuidade do ensino superior seria convertida em bolsas que deveriam ser restituídas ao Estado. Olha aí de novo. Não garantiu a universalização, o acesso à educação. Mesma forma, pessoal. A Bolsa Modal não garante a universalização, por quê? Porque o pessoal sai, o pessoal desiste. O pessoal tem medo de ter que... O pessoal tinha, né? Tinha medo de ter uma dívida com o Estado, uma dívida futura, e não ter como ressarcir. Então, o pessoal acabava abandonando a escola. Ou seja, não garantia a universalização. Certo? Agora, pessoal, vamos falar da legislação atual. A Constituição da República de 1988, que é a nossa atual, certo? A nossa atual. Ela garante o quê? Um Estado democrático de direito. É um Estado democrático de direito, certo? É um Estado que? É um Estado em que o democrático por quê? Porque o poder emana do povo. O poder emana do povo, certo? E de direito por quê? Porque tudo deve obedecer às leis. Deve ser obedecida às leis. Entendeu? O poder emana do povo, certo? E desse povo são criadas o quê? São criadas leis que devem ser obedecidas. É um Estado democrático de direito, é o que nós vivemos hoje. Certo? É o que nós vivemos hoje. Constituição Cidadã. É considerada uma Constituição Cidadã por quê? Porque saímos de uma, a de 67, que garantia a tortura, a violência. Certo? Que o poder se encontrava na mão de uma pessoa. Saímos do regime militar, um regime um regime muito violento, que nós passamos por aqui, certo? Que não garantia direitos ao cidadão, direitos mínimos ao cidadão. Certo? E a Constituição Cidadã por quê? Porque trouxe para nós direitos e garantias constitucionais que não podem ser desrespeitados pelo Estado. Bem como trouxe temáticas que não são típicas de Constituição e constitucionalizaram esses temas. Certo? Que são aqui, ó, ampliou os rolos de direitos sociais, direito à educação, as atribuições do poder público. Ele trouxe, certo, declaradamente o direito à educação para os ditames constitucionais, E nenhuma lei ordinária, nenhuma outra lei pode respeitar a Constituição, ou seja, o direito à educação está garantido. Certo? Está garantido. Não é uma lei, não pode vir uma lei que tire isso, é constitucional. Tudo bem? Nenhuma lei pode desrespeitar a Constituição. Se desrespeitar, torna inconstitucional e perde a sua eficácia. Certo? Vamos lá, próximo. Relevante expansão das responsabilidades públicas em relação à vida social. No caso aí, o que é que acontece? O ente público, o Estado, sim, começou a se envolver mais em problemas que antigamente era da vida privada. Exemplo, a educação. Ele se preocupou com a educação, tem que se preocupar com a educação. Tem que promover a mesma. Entendeu? Tem que promover a mesma. Certo? E aqui, ó, nos artigos 202 a 214 da seção 1 do capítulo 3 da Constituição Federal são dedicados à educação. Ela está prevista no artigo 6º, nos direitos sociais, certo? E especificamente contida no artigo 202 ao 214 da Constituição Federal. Isso mostra o quê? Mostra a importância que foi dada ao tema, que as outras não. As outras eram apenas passagens, meras passagens. Essa não. Essa foi realmente abraçada pela Constituição. Foi abraçada, a educação foi abraçada pela Constituição. Tá certo? Vamos lá. Constituição da Beleza. Aqui no artigo 6º, tá certo? Eu trouxe um pouco da lei para fazermos uma leitura. Então vamos fazer uma leitura rápida. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Ou seja, logo no seu artigo 6º, certo, o legislador deixou claro que são direitos sociais a educação. E deve ser promovida, certo? E deve ser promovida. Agora aqui,
o detalhamento do direito à educação se dá no artigo 208, que nós vamos ver agora, certo? O dever do Estado com a educação será efetivado mediante garantia de quê? Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, atendimento em creche e pré-escola, acesso aos níveis mais elevados do ensino, de pesquisa, oferta de ensino noturno regular, atendimento ao educando no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistente social. Veja, pessoal, veja que o que antigamente era apenas discussões, que antigamente dizia é direito à educação, certo? Vamos universalizar, gratuita. Não, agora está específico. Trouxe especificamente quais são esses direitos alcançados, certo? Os descreveu. Foi descritos. Então mostra o quê? Mostra que realmente a Constituição abraçou a educação. Essa nossa Constituição abraçou a educação. Infelizmente, pessoal, a gente sabe, né? Eu estou falando aqui de teoria. Estou falando de teoria, mas a gente sabe que na prática é uma pena, mas está ainda com bastante deficiência a questão da educação, né? A questão do investimento na educação. Mas vamos lá. Artigo 208. Coloca que deverá ser assegurada a oferta gratuita para todos aqueles que não tiveram acesso ao ensino fundamental em idade apropriada. Bem, pessoal, isso aqui foi de bastante importância. Por quê? Porque você só vai garantir a educação àqueles na idade certa, aqueles que tiveram como frequentar na idade certa, e aquele de 30 anos que não teve acesso. Ele não vai ter direito a frequentar a escola? Não, vai ter direito sim. Certo? E o ente público, dever do ente público promover a educação a esse jovem adulto, certo? Jovem ou adulto, né? Porque pode ser de qualquer idade, ou idoso, promover a educação mesmo fora da idade certa, certo? Mesmo fora da idade, mesmo ter perdido a idade correta e ter entrado na escola. Tem que promover, tudo bem? E aqui eu trouxe mais um pensamento de Bastos. O estudo não pode ser obrigatório se não for gratuito. Bem, pessoal, isso aqui foi um pensamento que eu trouxe, mas é óbvio, né? Se o ensino é obrigatório, se o estudo é obrigatório, ele tem que ser gratuito. Certo? Ele tem que ser gratuito, não tem nem o que se falar sobre isso. Tá certo? Então vamos passar aqui, que o meu tempo já está se excedendo, né, pessoal? Já deve estar cansando vocês. Vamos lá. Em 2009, falando ainda do artigo 208, a emenda constitucional número 59 alterou a redação do inciso 1, passando a vigorar. A educação básica, obrigatória e gratuita dos 14 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que ela não tiveram acesso na idade própria. Pronto, pessoal. Isso aqui foi o que eu quis dizer no slide anterior. Tá certo? Foi o que eu quis dizer no slide anterior. Inclui também artigo 6º. O disposto no artigo 1, no inciso 1 do artigo 208 da Constituição Federal, deverá ser implementado progressivamente até 2016, nos termos do Plano Nacional de Educação com Apoio Técnico Financeiro da União. Pessoal, sabendo da vulnerabilidade do Estado, a legislação deu um prazo para que isso fosse cumprido, certo? Que seria 2016. Tudo bem? Foi isso que eu quis dizer aqui nesse último tópico. No próximo, adiante, vamos falar do direito, continuando do artigo 208, depreende-se dessas alterações que passa a incorporar a educação obrigatória também o ensino médio e a educação infantil, e que fica delimitado o prazo até 2016 para que as redes de ensino sejam capazes de ofertar vagas em números suficientes à efetivação do direito prescrito. Foi basicamente uma explicação do slide anterior, certo, pessoal? Próximo aqui. Não resta dúvida agora de que a educação básica, abrangendo a educação infantil, ensino fundamental e médio, está assegurada. Certo, pessoal? Não resta dúvida que está assegurada. Por quê? Porque a Constituição de 88 abraçou esse instituto. Certo? Abraçou esse instituto. E caso o ente estatal, certo? O ente estatal não cumpra com esse direito seu, você pode sim responsabilizá-lo judicialmente pelo descumprimento, certo? É isso que eu quis dizer aqui. A educação como direito público subjetivo. A educação como direito público subjetivo. Bem, o direito público subjetivo é o quê? Ele quer dizer que você pode cobrar, isso é um direito seu, e você pode cobrar do Estado o seu cumprimento.
você pode cobrar do Estado do seu cumprimento, certo? Ou seja, o direito ativo é qualquer pessoa de idade para estudo que tenha sido descumprido seu direito à educação, certo? Que tenha sido descumprido seu direito à educação e que tem o desejo de estudar e que tem o desejo de estudar. Ou seja, a todo aquele indivíduo que não teve o seu direito à educação respeitado pelo ente público, seja pelo município, pelo Estado, pela União, ele pode sim cobrar na justiça o cumprimento, porque é um direito constitucional seu. E o direito passivo? O direito passivo é o ente público que descumpriu. É o ente público que descumpriu, certo? Pessoal, já passou aqui o nosso tempo. Eu vou deixar para a próxima aula, tá certo? A gente tratar, só falta aqui pouca coisa, tratar acerca da organização do sistema de ensino, certo? Não vou me alongar mais aqui, senão vai ficar uma aula muito cansativa, certo? Espero que vocês se interessem pelo tema, porque educação realmente é uma situação, um instituto e de extrema importância para o desenvolvimento de uma sociedade, e o Brasil, certo, é um país que sim, precisa, tá nessa luta para o desenvolvimento social. E nós precisamos de pessoas competentes e com vontade de trabalhar nisso. Certo, pessoal? Eu quero agradecer pela aula de hoje e muito obrigado e até a próxima aula.